A paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês. Quero começar esse vídeo primeiro dando um recado para quem é testemunha de Jeová. Se você é uma testemunha de Jeová, está assistindo esse vídeo, eu peço que você fique e assiste pelo menos os 10 primeiros minutos desse vídeo. Esse vídeo é um pouco extenso, mas se você puder ficar pelo menos os 10 primeiros minutos para você decidir se você vai continuar a assistir ele todo ou não. Esse vídeo é uma continuação da série que eu estou fazendo a respeito de Cristo. Essa é a última parte, mostrando que Jesus Cristo, ele é Deus, que Jesus Cristo, ele é Jeová. E então, nesse último vídeo da série, no próximo eu vou fazer a respeito do Espírito Santo, mas esse último vídeo da série eu quero começar lendo um texto na Bíblia, em Efésios. Eu vou dar mais ênfase para quem é testemunho de Jeová nesse vídeo, mas qualquer pessoa que mesmo não fosse testemunho de Jeová, ela pode assistir esse vídeo também, porque ela é o final da série que eu estou fazendo. Só que eu vou dar mais ênfase para quem é uma testemunha de Jeová, porque eu vou utilizar a tradução do Novo Mundo e vou mostrar as adulterações que foram feitas na Bíblia para poder rebaixar a Cristo. Então, vamos começar aqui no texto de Efésios, capítulo 4, do 7 ao 10, que diz assim: cada um de nós. Esse texto eu vi no canal do irmão Felipe. Então agradeço a ele por ter colocado esse texto antes de começar aqui a ler ele. Diz assim: cada um de nós recebeu bondade imerecida na medida em que o Cristo concedeu a dádiva. Pois as Escrituras dizem, quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Ora, o que significa a expressão ele subiu, senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, a terra? O mesmo que desceu é também aquele que subiu muito acima de todos os céus, para dar plenitude a todas as coisas. Então aqui vemos várias coisas interessantes. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que em algum lugar nas Escrituras tem essa frase: quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos e deu dádivas em homens. E ele explica esse texto que diz em algum momento nas Escrituras que esse que subiu, que a expressão ele subiu, está mostrando que aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas, isto é, a terra. Ou seja, o mesmo que desceu é também aquele que subiu muito acima de todos os céus para dar plenitude a todas as coisas. Esse texto ele é muito claro, que está falando a respeito de Jesus Cristo. Isso aí a gente não tem nem o que contestar a respeito desse texto. Se quiser até verificar o contexto, você pode ler aí na sua casa, que realmente está se referindo a Jesus Cristo. Agora, onde é que tem nas Escrituras que quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos e deu dádivas em homens?
Isso está escrito lá no Salmos 68. É onde a gente vai ler agora. Salmos, capítulo 68, versículo 18. Todo o Salmo 68, ele está falando a respeito de Jeová, Deus, o Todo-Poderoso. Mas olha o que diz o Salmo 68, 18. Subiste ao alto, levaste contigo cativos, tomaste dádivas em forma de homens. Sim, até mesmo homens obstinados para residirem entre eles, ó já Deus. Então aqui os Salmos, ele está chamando este que subiste ao alto e levou contigo cativos e tomou dádivas em forma de homens. Ele está chamando este aqui de já, de Deus. E vemos que o apóstolo Paulo fez referência a esse texto, mostrando que esse Deus, esse já, é Jesus Cristo. Você pode observar que é a mesma fala que tem aqui, subiste ao alto. Quando ele subiu ao alto, levaste contigo cativos. Levou consigo cativos. Tomaste dádivas em forma de homens. Deu dádivas em homens. Ou seja, aqui está mostrando claramente que Jesus Cristo, ele é já. Ele é Deus. O contexto, como eu falei, todo o Salmo 68, ele está falando de Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Se você for ler da partir do 1, você vai ver que está falando somente de Jeová. Olha o que diz o versículo 16, 17. Depois a gente vai ler novamente o 18 e o 19. Diz assim: ó montanhas de picos, por que estão olhando com inveja para o monte que Deus escolheu para morar? Sim, Jeová residirá ali para sempre. Os carros de guerra de Deus são dezenas de milhares, milhares de milhares. Jeová veio do monte Sinai para o lugar santo. Subiste ao alto, levaste contigo cativos, tomaste dádivas em forma de homens. Sim, até mesmo homens obstinados para residirem entre eles, ó já Deus. Louvado seja Jeová, que diariamente leva a nossa carga, o verdadeiro Deus, que é a nossa salvação. Então aqui é muito claro que está se referindo a Jeová. Jeová, ele subiu ao alto e levou contigo cativos. E o apóstolo Paulo em Efésios, ele diz que esse Jeová que subiu ao alto é o mesmo que desceu. Onde ele diz aqui no 10, o mesmo que desceu é também aquele que subiu muito acima de todos os céus para dar plenitude a todas as coisas. Então mostra que esse Jeová aqui que subiu, ele é Jesus Cristo. É por isso que eu disse para você que é uma testemunha de Jeová, para você ter ficado pelo menos esses 10 primeiros minutos, que logo de cara eu estou mostrando na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, que Jesus Cristo, ele é Jeová. Ele não é o mesmo o Pai, não é um Deus como as chama de Jeová elas costumam dizer, de duas cabeças, ou que é o mesmo Pai, é o mesmo Filho. Aí muitas chamas de Jeová falam, como é que se é um Deus, como é que o Filho ele vai orar ao Pai? São duas pessoas distintas. São duas pessoas distintas. É o Pai
e é o Filho. Só que os dois é Deus. É isso que você, que é uma testemunha de Jeová, precisa compreender. Por que precisa compreender? Como a gente vai ver logo no final do vídeo, bem no final do vídeo, uma coisa muito interessante que você, que é uma testemunha de Jeová, não faz, que é honrar ao filho como se o filho fosse o próprio pai. Isso uma testemunha de Jeová não faz, mas a Bíblia, ela diz que se deve honrar ao filho assim como se honra ao pai. Quem não honra ao filho não tem ao pai. Ou seja, é um assunto muito sério que as testemunhas de Jeová elas não fazem. Elas não honram ao filho da mesma maneira como o pai. Isso é tão sério e tão grave que nas revistas Sentinela saiu em duas, que eu me lembre, são duas revistas das Sentinelas, que eles dizem que estavam dando honra demais ao filho e resolveram tirar o nome do filho das publicações, colocar mais o nome do pai do que o nome do filho. Isso foi em duas das Sentinelas que saiu isso, dizendo que eles deveriam dar mais honra ao pai do que ao filho. Só que a Bíblia diz totalmente o contrário, que deve se dar a mesma honra que dá para um, é a mesma honra que deve se dar para o outro, porque os dois é Deus. E é isso que no decorrer do estudo a gente vai observar como é que isso funciona. Então, para continuar, vamos ler aqui um outro texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, que diz assim: venham a mim, isso é Jesus Cristo dizendo, venham a mim todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão revigoramento para si mesmo, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Aqui está mostrando, mais uma vez aqui no versículo 19 de Salmo 68, que esse Jeová que diariamente leva a nossa carga é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele está carregando o nosso fardo. Ele está carregando a nossa carga. E vamos continuar observando muitas mais coisas interessantes. Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Esse texto é muito interessante, mostrando que a gente não pode ser escravo de dois senhores. Aí vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22. Pois todo aquele que era escravo, quando foi chamado ao Senhor, é agora o liberto que pertence ao Senhor. Aqui o Senhor está se referindo a Jesus Cristo. Igualmente, aquele que era livre, quando foi chamado, é agora escravo de Cristo. Agora vamos ver Deuteronômio 10:17. Pois Jeová, seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores,
o Deus grande, poderoso e que inspira temor, que não trata a ninguém com parcialidade e nem aceita suborno. Agora veja o que diz Apocalipse 17:14. Eles batalharão contra o Cordeiro, mas visto que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro os vencerá. Os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também vencerão. Então aqui é muito interessante que Jeová, ele é o Senhor dos senhores e Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores. Mostrando mais uma vez que não existe dois Senhor dos senhores. Como aqui no texto de Mateus vem dizendo, a gente não pode ser escravo de dois senhores, apenas de um. Nós somos escravos de Cristo, porque Cristo, ele é Deus. Colossenses 3:22 e depois 4:1. 22 até o 24. E depois o 4:1. Diz assim: isso aqui é um texto adulterado. É o primeiro texto que a gente vai ver adulterado da tradução do Novo Mundo, onde foi inserido a palavra Jeová, onde no original consta a palavra Senhor. Então foi inserida a palavra Jeová. Só que esse Senhor que foi inserido a palavra Jeová está se referindo a Cristo. Diz assim: escravos, em tudo sejam obedientes aos seus senhores humanos, não apenas quando estiverem sendo observados, só para agradar a homens, mas com sinceridade de coração, com temor a Jeová, no caso aqui é ao Senhor. O que for que fizerem, trabalhem nisso de toda a alma, como para, aqui está Jeová, mas é Senhor, e não para homens, pois vocês sabem que é do Senhor, que colocaram Jeová, que receberão a herança como recompensa. Isso a gente vê em Apocalipse, que é Jesus Cristo que está trazendo a recompensa. Apocalipse fala muito claramente que é Jesus Cristo, na vinda dele, ele traz a recompensa. Só que aqui está dizendo que, pois vocês sabem que é Jeová que receberão a herança como recompensa. Um texto da Bíblia adulterado. Trabalhem como escravos para o Senhor Cristo. Está vendo agora a discordância do texto? O texto está falando para a gente trabalhar para os homens como se fosse para Jeová. Por quê? A gente tem que trabalhar com sinceridade de coração e com temor a Jeová. Trabalhemos de toda a alma para Jeová, porque somos escravos. Como é que fala? Trabalhem como escravos para o Senhor Cristo. Aqui eles não traduziram Senhor como Jeová, porque aqui é muito claro, senão ia ficar escravos para Jeová Cristo. Por isso que aqui nesse ponto eles não colocaram Jeová. Mas o texto inteiro está se referindo a Jesus Cristo. Se você for ler o texto e contexto, ele fica sem concordância. Porque está falando para trabalhar para Jeová, porque você é escravo de Cristo. Ou seja, deveria trabalhar como se fosse para Cristo, porque você é escravo de Cristo. E é que eles não colocaram, porque não tinha como eles colocarem Jeová aqui. Porque estavam colocando onde tinha Senhor e saíram colocando Jeová em todo lugar. 25. Certamente, quem faz o que é errado terá retribuição pelo que fez de errado, e não há parcialidade. Vocês, senhores de escravos, tratem a eles de modo justo e direito, sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Quem é? É Jesus Cristo. Colossenses 1,15
falando a respeito de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui começa mais uma coisa que as testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus Cristo ele foi criado. Porque aqui está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Só que ler o texto sem o contexto, aí dá nisso. Você tem que ler o contexto para saber o porquê que Cristo está sendo chamado de primogênito de toda a criação. Olhe bem, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ponto e vírgula. Aí o 16, pois, aí vai explicar o porquê que ele é chamado de primogênito. Pois, por meio dele, foram criadas todas as coisas. Aqui, apagadinho aqui, tem escrito outras, porque na tradução do Novo Mundo, essa palavra ela foi acrescentada para diminuir a Cristo. Dizendo que Cristo ele não criou todas as coisas, mas criou outras coisas. Só que isso é uma adulteração das Escrituras. Porque eles tiveram que estar inserindo outras em vários pontos da Bíblia. Isso é uma adulteração. Se você tiver a Bíblia preta, você vai ver que tem uns colchetes e mostrando que essa palavra ela foi inserida, dizendo os tradutores que é para dar o complemento à tradução para o português, mas não é. A gente vai ver isso quando lê João. Então vamos ler aqui. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis, as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as coisas. E por meio dele todas as coisas vieram a existir. Aí você lê João 1,3, que diz assim: todas as coisas vieram a existir por meio dele. Tá vendo aqui que eu acredito que eles esqueceram de acrescentar outras aqui? Tá vendo que se for ler esse texto e ler esse outro texto, fica incompatível um texto com o outro? Jesus, em um texto, criou todas as outras coisas. Já em outro texto, Jesus criou todas as coisas. Tá vendo o problema que dá em fazer acréscimos nas Escrituras? Então o texto diz: todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Aí você observa a contradição desses acréscimos. Olha só o que diz: sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Mas aqui no texto, os tradutores da tradução do Novo Mundo, eles acrescentaram outras para rebaixar a Cristo, diminuir a Cristo, para dizer que Cristo ele não é Deus, ele é um ser criado. Tem que entender o seguinte, a gente vai ver mais para frente que Jesus Cristo, ele é chamado de o primeiro dos mortos, alguma coisa assim, a gente vai ver mais para frente. Primogênito dentre os mortos. Ou seja, Jesus Cristo, ele não foi o primogênito dentre os mortos. Antes dele, ele próprio ressuscitou a Lázaro. Elias, há muito tempo atrás, já tinha ressuscitado também uma pessoa. Então Jesus Cristo, ele não foi o primogênito dos mortos, mas a gente tem que ver o contexto, por que ele é chamado de primogênito dentre os mortos.
É a mesma coisa que Jesus Cristo, ele é o primogênito de toda a criação, mas não quer dizer que ele foi criado. Porque aqui o próprio texto ele está explicando por que ele é chamado de primogênito. Porque por meio dele tudo foi criado. Se não tivesse Cristo, tivesse apenas o Pai vai e cria a terra, cria as coisas. Sozinho. Aí eu poderia chamar que o Pai, ele é o primogênito da criação, porque tudo foi criado por ele, foi criado através dele. É a mesma coisa que está dizendo aqui de Cristo. Tudo foi criado por meio de Cristo, então ele é o primogênito de toda a criação. É isso que o texto está dizendo. João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: nenhum homem jamais viu a Deus, que é o Pai. Aqui está com letra minúscula, mas é letra maiúscula. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu o Pai. Só que vamos ver em vários textos que Deus, Jeová, ele apareceu para Abraão, comeu junto com Abraão. Ele apareceu para Moisés, face a face. Apareceu para Jacó, como na forma de homem. Ou seja, era Jesus Cristo que estava revelando o Pai. E quando ele aparecia para Moisés, para Abraão, para Jacó, para Isaac, quando ele apareceu, eles se ajoelharam perante Jesus Cristo em adoração. É isso que a gente vai ver no decorrer dos textos, onde diz assim, Êxodo 33:11: Jeová falava a Moisés face a face, assim como um homem fala a outro homem. Quando Moisés retornava ao acampamento, José, filho de Num, seu servo e ajudante, não deixava a tenda. Ou seja, Jeová, que aqui no caso é Jesus Cristo, falava a Moisés face a face. Êxodo capítulo 33, do 19 ao 20. Ele respondeu: farei toda a minha bondade passar diante de você, e vou declarar diante de você o nome de Jeová. Aqui vemos claramente o filho falando do pai. Quem está respondendo aqui é Jeová. Você pode ler na sua casa o contexto. Jeová está dizendo: farei a minha bondade passar diante de você e vou declarar diante de você o nome de Jeová. Ou seja, Jeová, ele está falando de Jeová. É um Jeová falando de outro Jeová. É o filho com o nome Jeová falando do pai, que é Jeová. Êxodo, capítulo 34, 5 a 10. Diz assim: então Jeová desceu na nuvem e pôs-se ali junto dele e declarou o nome de Jeová. Tá vendo? Jeová, ele desceu e declarou o nome de Jeová, porque é o filho falando do pai. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que quando esse Jeová ele desce na nuvem, ele desce e quem o recebe se prostra em adoração para o filho. Jeová passou diante dele, declarando: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor, leal e de verdade.
Aí vamos pular e vamos para o 8, versículo 8. Moisés imediatamente se curvou por terra e se prostrou, em sinal de adoração, isso aqui. Disse então: ó Jeová, se eu realmente achei favor aos teus olhos, por favor, Jeová, vem conosco, no nosso meio. Embora sejamos um povo obstinado, perdoa o nosso erro e nosso pecado e aceita-nos como tua propriedade. Ele respondeu, quem respondeu aqui é o filho. Estou fazendo um pacto. Quem fez a aliança, o pacto, foi o filho. Por isso que o filho teve que morrer. A gente vai ver isso também mais para frente, quando lê Isaías. O filho, ele casou com o povo. Ele fez o pacto com o povo. Para quebrar o pacto, para quebrar a aliança, o marido do povo tinha que morrer. No caso, Cristo. É por isso que Jesus Cristo foi quem casou e foi quem morreu. A gente vê isso muito claro em Deuteronômio, em Isaías, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Farei diante de todo o seu povo, coisas maravilhosas que nunca foram feitas em parte alguma da terra, nem entre as nações, e todos os povos entre os quais vocês morar verão as obras de Jeová. Pois o que eu faço com você é uma coisa espantosa. Êxodo 34:14. Isso é Jeová falando. Você não deve se curvar diante de nenhum outro Deus, pois Jeová está falando de outro Jeová, pois Jeová é conhecido por exigir devoção exclusiva. Isso é Jeová dizendo. Aí ele diz, sim, ele, Jeová está dizendo, sim, ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Jeová, que está ali perante ele, ali, conversando com ele, diz que Jeová, ele é um Deus que exige devoção exclusiva. Mostrando que é o Filho, revelando o Pai. Filipenses 2, 5 a 7. Olha só o que diz, é muito interessante esse texto. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Embora ele existisse em forma de Deus. Aqui já cai por terra dizer que Jesus Cristo ele é um anjo. Jesus Cristo ele não é um anjo, ele não é um arcanjo Miguel. Aqui está dizendo que a forma dele, quando ele estava no céu, agora de novo, né, porque ele já voltou para o céu novamente, mas está dizendo que ele existia em forma de Deus, ele não existia em forma de anjo. A forma de Cristo era a forma de Deus e não forma de anjo. Não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Ele estava na forma de Deus. A gente vê isso quando ele aparece para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os patriarcas, os profetas. Quando ele aparecia naquele esplendor, naquela glória, na glória de Deus. Só que aí ele abriu mão disso e se tornou humano. João, capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Esse 1 aqui é um acréscimo. A palavra era Deus. Vocês acabaram de ver nos textos que Jesus Cristo vinha
com o nome Jeová. Ele não vinha com um nome diferente, ele vinha com o nome de Jeová. Ele vinha com o nome de Deus e não de um Deus. Ele vinha com o nome de Deus. Então, a palavra era Deus. Ele vinha na glória de Deus. Ele vinha com o nome do Pai. Aí vocês podem observar a adulteração, mais uma vez aqui, do texto, para inferiorizar Cristo. Dizer que Cristo ele é um Deus. Se ele é um Deus, você está chamando Jesus Cristo de um Deus falso, porque verdadeiro só tem um. Se você diz que Jesus Cristo ele não é Deus, ele é um Deus, então Jesus Cristo ele é um Deus falso. Porque verdadeiro só existe um. Tá vendo o problema que vai acontecendo quando você separa Jesus Cristo do Pai, dizendo que ele é um Deus inferior? O Pai ele é todo poderoso, o Filho já é poderoso. A gente viu nos Salmos, se você ler do 1, Salmo 68, a partir do 1, tu vai ver que ele está falando Jeová Deus o Todo-Poderoso. E a gente vai ver isso também mais pra frente. Hebreus, capítulo 1, 2 ao 6, diz assim: Ele é o reflexo da glória de Deus. Ele é o reflexo da glória. Se o Pai tem uma glória, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem uma glória, Jesus Cristo ele é o reflexo dessa glória. Então a mesma glória que o Pai tem, o Filho também tem. Porque é como um espelho, o reflexo é um espelho. E aqui está dizendo que é o reflexo da glória. Sabemos muito bem que em Isaías fala, Deus falando, a minha glória eu não divido com ninguém. Mas aqui está dizendo que Jesus Cristo é o reflexo da glória de Deus. E a representação exata, não é menor, é exata do seu ser. A mesma glória do Pai e a representação exata do ser de Deus. É por isso que quando você vê a Cristo, você está vendo o Pai. Foi isso que ele próprio disse. Você vê ao Filho, você vê o Pai. É a mesma representação, a mesma glória. E sustenta todas as coisas, todas, pela sua poderosa palavra. E depois de ter feito uma purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou superior aos anjos, porque ele tinha se tornado homem, tinha se tornado inferior aos anjos. Aí agora ele voltou ao céu, né? Recebeu a glória de volta. Então ele se tornou novamente superior aos anjos, ou seja, ele não é um anjo. Visto que herdou um nome mais excelente do que o deles, que é o Jeová. Por exemplo, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai? Nenhum. Deus não fez isso com anjo nenhum, porque Jesus Cristo não é anjo. E novamente, eu me tornarei seu pai e ele se tornará meu filho. Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus, aqui está adulterado também, lhe adorem. A palavra aqui é adorar. Ela é utilizada, essa palavra que é aqui do grego original, é a mesma utilizada em adoração ao Pai. É a mesma palavra. Sim, ela tem também um sentido de prestar homenagem. Mas na tradução,
é a mesma maneira que se traduz para o pai, tem que também traduzir para o filho. Porque a mesma honra de um é a mesma honra do outro. A gente vai ver isso também mais pra frente. Isso aqui é uma outra adulteração da Bíblia. Hebreus, capítulo 2, do 5 ao 9. Pois não foi a anjos. Não foi a anjos. Jesus Cristo, ele não é um anjo. Não foi a anjos que ele sujeitou a futura terra habitada, da qual estamos falando. Mas certa passagem, uma testemunha disse: o que é o homem para que te lembres dele, ou filho do homem para que cuides dele? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, ou seja, transformou ele em homem. Tu o coroastes de glória e honra, e deste-lhes domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu lhes sujeitaste todas as coisas debaixo dos pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, Deus não deixou nada que não ficasse sujeito a ele. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, mas vemos a Jesus, que havia sido um pouco menor que os anjos, coroado agora de glória e honra, por ter sofrido a morte, para que, pela bondade merecida de Deus, provasse a morte por todos. Então Jesus Cristo, ele não é um anjo, ele é Deus. Eu sei que talvez na sua cabeça, eu sei que é uma testemunha de Jeová, esteja pensando, mas quando Satanás ele tentou a Cristo no monte, Jesus Cristo ele disse: adore a Deus. Ele não disse adore a mim, né? Ele disse adore a Deus. Tem outra passagem que Jesus Cristo diz: o Pai é maior do que eu. Tem uma outra passagem também que diz, que a gente não vai ler aqui, que diz que Jesus Cristo dizendo que ele tem um Deus. Ele orava várias vezes ao Pai. Só que isso é uma relação entre pai e filho. Imagine a seguinte ilustração. Imagine um leão. Um leão tem um filho. O leão adulto, o filho adulto do leão, ele é tão forte quanto o leão pai. O leão pai envelhece, fica fraco, não consegue nem mais andar. O filho ainda está forte, jovem. Quem é mais forte? O leão pai, que está velho, ou o leão filho, que está forte? Lógico que é o leão filho, que está forte. Só que o leão pai, ele é maior do que o filho. Por quê? Porque ele é pai. É isso que Jesus Cristo ele sempre mostrou, sempre demonstrou. Ele sempre teve obediência. Não quer dizer que os dois, tendo a mesma glória, o mesmo poderio, não quer dizer que o filho, ele vai bater de frente com o pai. É isso que muita testemunha de Jeová ela não entende. E aí fica, tá vendo? Jesus Cristo ele é menor, porque o pai ele diz que o pai é maior do que ele. Lógico que o pai é maior do que ele. Isso até com seres humanos, o pai sempre é maior, certo? Que tem gente que, por causa da desobediência, por causa do pecado, tem filhos que matam o pai, né? Só que isso é culpa o quê? Da desobediência, do pecado. Mas a gente vê nas histórias bíblicas que os filhos, eles sempre respeitavam os pais. A própria Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe. Porque o pai sempre vai ser maior. É isso que muitas pessoas, elas confundem.
e não conseguem entender como é que funciona. Como é que Jesus Cristo ele é Deus, o Pai é Deus e é um. É isso que muitas pessoas elas não entendem. Colossenses, capítulo 2, 8 e 9. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Porque é nele que toda a plenitude divina mora corporalmente. Esse aqui é outro acréscimo feita por essa Bíblia. Eles acrescentaram a palavra qualidade. Essa palavra não existe no original. Essa palavra da qualidade não existe. Isso foi um outro acréscimo para diminuir a Cristo. Olha o que diz Colossenses 1,19. Porque Deus se agradou de fazer morar nele toda a plenitude. Vocês estão vendo a contradição dessa Bíblia? Nenhum trecho diz que é a plenitude da qualidade divina que mora em Cristo. Já em outro texto diz que é toda a plenitude. Isso é para dizer que Jesus Cristo ele não é um ser divino. Isso é para dizer isso. Por isso que eles fazem isso aqui, ó, acrescentam palavras. E sabemos muito bem que quem acrescenta ou retira palavras da Bíblia já tem o castigo que vai acontecer no final para essas pessoas que fazem isso. E essa Bíblia está cheia disso. E você que utiliza dessa Bíblia, você está se tornando cúmplice dessas adulterações. Eu vou mostrar muito mais adulterações. Vamos ler novamente aquele texto de Colossenses 1, 15 a 20. Só que vamos ler o 18. Vou pular essas partes aqui que a gente já leu. Vamos ler a partir do 18. Que diz assim: e ele, falando de Cristo, e ele é a cabeça do corpo, que é a congregação. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. É aquela coisa que eu falei, Jesus Cristo ele não foi o primeiro a ser ressuscitado. Só que a gente tem que entender o contexto, por que está chamando ele de primogênito dentre os mortos. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado. Para se tornar, ou seja, ele é o primogênito dentre os mortos, para se tornar aquele que é o primeiro em todas as coisas. Ele é o primeiro em tudo. Por isso que ele é chamado de princípio da criação, primogênito da criação, porque ele tem que ser o primeiro em tudo. Porque Deus se agradou de fazer morar nele toda a plenitude. Não, aqui esqueceram. O pessoal que traduziu essa Bíblia esqueceu de colocar a qualidade. Porque isso aqui é um acréscimo. Por meio dele, reconciliar todas as coisas consigo mesmo, tanto as coisas na terra como as coisas no céu, estabelecendo a paz por meio do sangue que ele derramou na estaca. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Filho único. Filho unigênito, filho único. Se ele é filho único, os anjos são chamados de filhos de Deus. Só que os anjos são criaturas. Jesus Cristo, ele é filho único. Nós somos filhos por adoção. Jesus Cristo, ele é filho único, unigênito. João 10,33. Um outro acréscimo que fizeram na Bíblia. Os judeus lhes responderam: nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra,
mas por blasfêmia. Pois você, embora seja um homem, se faz Deus. Deus com letra maiúscula, que deveria ser aqui. Só que nessa Bíblia acrescentaram um Deus. Gente, blasfêmia é um pecado contra Deus, não é contra um Deus. A blasfêmia é um pecado contra Deus. Uma mentira contra Deus, é uma blasfêmia. Na época que os fariseus existiam, Jesus Cristo existia, existiam vários deuses. O próprio imperador se chamava Deus. O próprio imperador tinha vários deuses. Ártemis, em Roma tinha um monte de deuses. Por que eles iriam apedrejar Jesus Cristo por blasfêmia? Se ele se chamasse de um deus, eu sou Zeus, um exemplo. Você está dizendo que beleza. Por que iriam apedrejar ele por blasfêmia? Eu estou falando isso de quem é judeu, que tem Deus, o Deus de Israel, né? Se ele falar, não, sou um outro Deus, sou um Deus diferente. Só que essa Bíblia fez esse acréscimo. Se faz um Deus. Então eles não iriam querer apedrejar Cristo. Os fariseus entenderam que Jesus Cristo estava dizendo que ele era Deus. Por isso que queriam pegar pedras e apedrejar ele. Romanos 10, 9 a 21. Essa é uma outra adulteração da Bíblia. Diz assim: pois se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver fé em que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declaração pública visando a salvação. Pois certa passagem das Escrituras diz: ninguém que basear nele a sua fé ficará decepcionado. Pois não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor está sobre todos e é rico para com que os invocam. Invocam quem? A Jesus, que é esse mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus. Pois todo aquele que invocar o nome, aqui é do Senhor, está se referindo ao Senhor, está se referindo a Cristo. Só que aqui colocaram Jeová. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Só que aqui é do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que isso é uma citação de um outro texto no Velho Testamento. Mas no original aqui é Senhor. Dizendo que aqui é o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é Jeová. Pelo fato do corpo governante, dos tradutores dessa Bíblia, não entenderem quem Jesus Cristo é, aí adultera a Bíblia. Mas como invocarão se não depositaram fé nele? Como assim não depositaram fé? Se aqui está se referindo aos israelitas. Os israelitas depositavam fé em Jeová o tempo inteiro. Só que aqui está dizendo, mas como o invocarão se não depositaram fé nele? É que está se referindo a Cristo. Esse Jeová aqui é Jesus Cristo. Esse aqui é uma adulteração do texto. E como depositarão fé naquele de quem não ouviram falar? Os israelitas ouviram falar de Jeová o tempo inteiro, mas de Jesus Cristo não. Vocês estão vendo a adulteração dessa Bíblia? Aí você vai continuar lendo, você vai ver que mais para baixo estão falando a respeito de Jesus Cristo, e aqui mais embaixo está falando, no 19. Novamente pergunto,
Será que Israel não compreendeu? Ou seja, ele está falando com quem? Esse texto? Com os israelitas, os judeus. Ou seja, isso aqui é outra adulteração dessa Bíblia para rebaixar Cristo. Gente, quem rebaixa a Jesus Cristo tem o espírito do anticristo. Isso é algo muito sério. Olha o que eu coloquei esse texto aqui, que ele é muito interessante. Efésios 4, 5 e 6 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aí você pode se perguntar aí, tá vendo? Existe um só Deus que é o Pai. Não é? Só que você tem que observar muitas coisas. Como eu já mostrei em Salmos, vou continuar mostrando, tem Apocalipse também, que Jesus Cristo ele é Deus. A gente tem que entender que é um só Deus. Jesus Cristo ele é chamado de Pai da eternidade. Aí você já está vendo dois pais. Né? Tá vendo Jesus Cristo, que é o Pai da eternidade, e já está vendo que tem um Pai de Jesus Cristo. Vocês têm que entender essas colocações. Aqui diz que é um só Senhor. Mas sabemos que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Pai também ele é. Existe um só batismo, está escrito aqui. Mas sabemos que existe batismo no fogo, batismo na água, batismo com o Espírito Santo. Então, são 3 batismos: fogo, água, Espírito Santo. Na verdade é água, Espírito Santo e fogo. Só que esses 3 formam um batismo. Os 3 batismos formam um batismo só. Esse que tem que ser entendido, analisado, estudado. Por isso que eu coloquei esse texto aqui. 1 Coríntios 1, 2. Eu não vou ler esses textos inteiros. Você pode pausar o vídeo e ler, porque a gente já está com 1 hora já praticamente de vídeo. Então eu vou tentar dar uma acelerada, que ainda falta muita coisa para a gente ver. Aqui vem mostrando nesse texto que as pessoas elas invocavam o nome de Jesus Cristo. E em concordância com aquele texto que a gente viu de Romanos, que temos que invocar o nome do Senhor, Jesus. Colossenses 2,6. Aceitar a Jesus o Senhor. A gente tem que aceitar a Cristo como Senhor. Eu já vi muita testemunha de Jeová dizer assim: para que vamos aceitar Cristo? Se é Cristo que tem que nos aceitar. Eu já vi muita testemunha de Jeová falar isso. Só que é nós que temos que aceitar Ele. O próprio texto diz: a gente tem que aceitar Cristo como nosso Senhor. As testemunhas de Jeová, elas por não saberem o que é isso, aceitar Jesus como Senhor, aí ficam falando essas coisas. Aceitar Jesus Cristo como Senhor é como se fosse Deus. A gente vai ver isso também mais pra frente. Até na Bíblia na Bíblia online preta, no site JW, diz isso. Que temos que colocar Jesus Cristo no nosso coração como se fosse Jeová. Como se fosse o próprio Pai. Atos, capítulo 9, versículo 21. Também falam que invocam o nome de Cristo. Atos 9,14. Também falam que invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo. Aí eu pergunto para quem é um testemunho de Jeová: vocês invocam o nome de Cristo? Na verdade, vocês nem falam direito em Cristo. Falam mais... Na verdade, falam o tempo inteiro de Jeová, Jeová, Jeová. Cristo fala só na oração, para finalizar a oração. Ou para falar alguma coisa de que Jesus Cristo fez na terra. Mas glorificar Cristo, honrar Cristo. E isso é muito grave.
Atos 22:16. Invocar também o nome de Jesus Cristo, vem falando também sobre isso. 2 Timóteo 2:22 também fala sobre invocar a Jesus Cristo. Romanos 8:9 diz que a gente pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso dono. A gente vê isso no Velho Testamento. Deus, ele fala, né, que não era para chamar mais ele de dono, mas sim de marido. Mas a gente sabe que hoje o marido é Cristo, é o noivo, né? Romanos, uma outra adulteração, mais uma adulteração dessa Bíblia. Romanos 14, 6 e 12. Diz assim: quem guarda o dia, guarda-o para Jeová. Isso aqui é para o Senhor, se referindo a Cristo. Só que colocaram Jeová aqui. Quem come, come para Jeová, pois agradece a Deus. Tá vendo a discordância? Logo aqui de cara. Come para Cristo, para o Senhor, pois agradece a Deus. Tá vendo? Já começa a discordância aqui. Come para Jeová, pois agradece a Deus. Eles próprios, adulterando a Bíblia, eles mesmos colocam Jesus Cristo como Deus, mesmo sem querer. E quem não come, deixa de comer para Jeová, e mesmo assim agradece a Deus. De fato, nenhum de nós vive somente para si mesmo, e ninguém morre somente para si mesmo, pois se vivemos, vivemos para Jeová, se morremos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos. A gente viu que a gente pertence a quem? A Cristo. Pertencemos a Jeová, que é o Senhor. Isso aqui é adulterado. Pois com esse objetivo Cristo morreu e voltou a viver, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Gente, você sabe o que significa a palavra Senhor? Senhor é proprietário, é dono. Eu botei até aqui, ó, significado de Senhor, substantivo masculino, proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território, objeto. Vocês estão vendo a adulteração da Bíblia? Pertencemos a Cristo. Por isso que ele morreu e voltou a viver. Porque ele é o dono dos mortos e dos vivos. Oséias 2,16. Naquele dia, diz Jeová, você me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu dono. No futuro, naquele dia que é o dia do Senhor, se você for ler o contexto de Oséias, Jeová está dizendo que vão se chamar de meu marido, só que a gente vê quem é o marido é Cristo, né? Que é o noivo. Apocalipse. Deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouquinho, porque a gente já tem mais de uma hora já. Vou tentar dar uma acelerada aqui. Apocalipse, capítulo 1, 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele enviou o seu anjo. Quem está enviando aqui é Jesus Cristo. Porque Deus deu a revelação a Cristo e Cristo está enviando o anjo. Enviando o anjo para João. E por meio dele apresentou em sinais ao seu escravo João, que deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo. Sim, de todas as coisas que viu. Então a gente vê que foi enviado um anjo. Em todo Apocalipse foi enviado um anjo. Apocalipse 1, 7 a 8. Vejam. Ele vem com as nuvens. Aqui é Jesus Cristo, né? E todo olho verá, incluindo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra
baterão no peito, te pesar por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus. Aqui é Jesus Cristo. Aquele que é, que era, e que vem, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando o vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, esses são os títulos de Jesus Cristo. Primeiro e último, aquele que vive, vive para todo sempre. Por que ele é chamado de vivo para todo sempre? Porque ele teve morto. Isso é um atributo a Cristo. Porque ele morreu, então agora ele é o que vive para todo sempre. Apocalipse 2:8. Ao anjo da congregação em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que morreu e voltou a viver. Novamente, ele é chamado de o primeiro e o último. Gente, primeiro e último é Alfa e Ômega. Mas a gente vai ver isso mais pra frente também. A gente chega no Apocalipse 22. Apocalipse 3, 10 e 11. Visto que você guardou a palavra a respeito da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que virá sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que moram na terra. Venho depressa. É Jesus Cristo que vem depressa. Persistem em se apegar aos que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3,14. Ao anjo da congregação em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A gente vai ver o porquê agora, mais para frente, mais uma vez, porque Jesus Cristo é chamado de princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Então aqui é um resumo. Deus revelou a Jesus e Jesus enviou o anjo para revelar a João. Foi enviado um anjo. Jesus, ele é o primeiro e o último. Jesus é o que vem depressa. Ele é o princípio e ele é aquele que vive para todo sempre, porque ele morreu e agora vive para todo sempre. Apocalipse 22, 6 a 21. Diz assim: ele me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, Jeová, o Deus que inspirou os profetas, enviou o seu anjo. Quem enviou o anjo foi Jesus Cristo. Aí está mostrando que Jeová, ele é Jesus Cristo. Ele é o Deus que inspirou os profetas. Vimos que quem vinha falar com os profetas, Abraão, Moisés, quem foi que veio? Jesus, com o nome Jeová. Então, por isso que Jesus Cristo, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus que inspirou os profetas. É Jesus Cristo, que aqui está o nome Jeová. Ele enviou seu anjo para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Escute, venham depressa. Quem é que vem depressa? Jesus Cristo. Aí você pode ler o contexto, porque eu estou acelerando o vídeo, que já tem mais de 1 hora. Você pode pausar o vídeo e ler. Aí que vem dizendo: Binkin, escute, venham depressa, e a recompensa que darei está comigo, para retribuir a cada um conforme a sua obra. Quem vem é Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, sabendo que isso aqui é os atributos de Cristo. Ele é o primeiro e o último. Por que ele é o primeiro? A gente leu. Porque ele tem que ser o primeiro em tudo. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito da criação, porque ele tem que ser o primeiro em todas as coisas.
Então aqui nós estamos vendo que ele é o primeiro e também ele é o último. Ele é o princípio. Nós vimos lá em Apocalipse no início que ele é o princípio da criação. Então ele é o princípio e ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Aí aqui mais para frente vai dizendo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para lhe dar testemunho dessas coisas em benefício das congregações. Quem foi que enviou o anjo? Jesus. Quem foi que enviou o anjo? Jeová, porque Jeová, ele é Jesus. Foi enviado apenas um anjo, a gente viu isso em Apocalipse 1. E aqui no final é falando, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: venham depressa. Quem que vem depressa? Jesus. Amém. Venha, Senhor Jesus. Que a bondade merecida do Senhor Jesus esteja com os santos. 2 Coríntios 3, 14 a 18. Mas a mente deles ficou insensível. Isso aqui é para você que está no teu coração rejeitando isso que eu estou te dizendo. Pois até hoje, quando o antigo pacto é lido, o mesmo véu permanece sem ser levantado, visto que ele só é removido por meio de Cristo. O véu só é removido por meio de Cristo. Se você não tiver Cristo, o véu não vai ser removido. Você tem que ter Cristo no teu coração para o véu ser removido e você enxergar essas coisas. De fato, até hoje, sempre que Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Mas quando alguém se volta, que é para o Senhor, para Jesus, que está se falando de Jesus aqui. Só que aqui, mais uma adulteração da Bíblia. Mas quando alguém se volta ao Senhor Jesus Cristo, o véu é retirado. Porque o véu é retirado por meio de quem? De Cristo. Então você se volta a Cristo, isso aqui é a adulteração da Bíblia, o véu é retirado. Romanos 8, 9. Eu estou acelerando, pulando algumas coisas porque eu estou querendo adiantar o vídeo. Mas você pode pausar e ler. Romanos 8, versículo 9. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito. É interessante isso aqui, ó. Se o Espírito de Deus realmente mora em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que é o de Deus é o mesmo Espírito de Cristo, mostrando aqui mais uma vez que Jesus Cristo ele é Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque sei que o resultado será a minha salvação por meio das suas súplicas e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Jesus respondeu: se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e o Pai o amará, e nós, o Pai e o Filho, iremos a ele e faremos a nossa morada com ele. Atos 16, 6 e 7. Eles viajaram pela Frígia e pela região da Galácia, porque o Espírito Santo os havia proibido de falar a palavra na província da Ásia. Assim, além disso, quando desceram a Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu fazer isso. Por que isso? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e o Espírito do Pai. Por isso que ele diz: nós iremos a ele e faremos a nossa morada com ele. Através do Espírito Santo, é o Pai e o Filho morando com a pessoa. É por isso que não se deve pecar contra o Espírito Santo.
Às vezes dá a entender que o Espírito Santo é maior do que Deus. A gente pode pecar contra o Filho, pode pecar contra o Pai, mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque são duas testemunhas. Você estará pecando contra o Pai e contra o Filho ao mesmo tempo. São duas testemunhas ali. Contra duas testemunhas, o julgamento já foi efetuado. Então, por isso que contra o Espírito Santo não há perdão. Porque são duas testemunhas. É o Pai e o Filho. É o Espírito de Jesus. Posso chamar o Espírito Santo de Espírito de Jesus, como o próprio texto está chamando, ou de Espírito do Pai, ou Espírito Santo. Efésios 4, 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, que é o Espírito Santo. Aí agora a gente vai ver um pouquinho mais a respeito de Jesus Cristo. Isso aqui a gente já estudou nos vídeos passados. Só que eu vou fazer um breve resumo. Não vou ler o texto inteiro, porque eu estou querendo adiantar o vídeo, não quero que se estenda muito. Então eu vou ler só algumas partes. Você pode pausar e ler. Aqui nesse texto de Gênesis 17, do 1 ao 6, vem dizendo que quando Abraão tinha 99 anos, Jeová apareceu a Abraão. Aqui apareceu fisicamente. É o filho aparecendo. E o filho estava estabelecendo o pacto com Abraão, onde ele diz: estabelecerei o meu pacto com você. No 3 fala: Abraão prostou-se com o rosto por terra, e Deus continuou. Ou seja, o filho aqui é Deus. Não é um Deus, é Deus. Porque eu sei que aqui é o filho. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Gênesis 17, 15 a 22. Deus, né, aparece a Abraão para falar que ele vai ter um filho, né? Aqui no 18 diz: então Abraão disse ao verdadeiro Deus. Ou seja, ele estava conversando com o verdadeiro Deus. A gente vai ver quem é esse verdadeiro Deus. Que depois, no 22, quando Deus acabou de falar com ele, subiu diante de Abraão. Ou seja, ele voltou aos céus. A gente já viu isso para trás. Que Deus nunca foi visto. Quem revelava o Pai era o Filho. Então, só por esse texto, a gente já vê que aqui é o Filho. O Filho que estava estabelecendo um pacto. É por isso que o Filho teve que morrer. Porque foi o Filho que fez o pacto. Foi o Filho que casou. Um casamento na lei. Tu pode ver isso no Deuteronômio. Um casamento na lei. Só era quebrado o casamento se o marido rejeitasse a mulher, a esposa, né? Ou se acontecesse um adultério, alguma coisa do tipo. Mas se a esposa, o marido, por um acaso, abandonasse a esposa por algum motivo e entregasse uma carta de divórcio para a esposa, ele não poderia pegar essa esposa de volta mais. Ele não poderia fazer mais isso. Pela lei não poderia, a lei de Deus. Em Jeremias fala sobre isso, em Deuteronômio fala sobre isso. Era uma abominação na terra. Só que em Isaías, Deus fala: eu abandonei a esposa dele, que ele chamava Jerusalém de esposa. Eu abandonei, mas vou pegar você de volta. Deus está quebrando a própria lei que ele deu aos homens? Ele não. Ele faz isso por quê? Porque o marido morre. Jesus Cristo morre. O marido que casou com a mulher morre. A gente vai ver isso também em Isaías 54. A gente vai ver isso também. Gênesis 18, 1 a 16. Jeová lhe apareceu entre as árvores grandes de Mane, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda. No período mais quente do dia, ele levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância. Quando os viu, correu na entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se por terra. Então ele disse: Jeová,
Ele já reconheceu Jeová ali, porque ele já tinha visto Jeová antes. Então ele reconheceu, viu 3 homens, e um desses homens era Jeová. Ele logo reconheceu e foi lá e se prostrou por terra e falou: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Por favor, permita que se traga um pouco de água e sejam lavados seus pés. Ó, tá vendo o lavatório dos pés? A referência a Jesus Cristo. Então recostaram-se debaixo da árvore, ou seja, Jeová, na verdade é Jesus Cristo com o nome Jeová, ele apareceu a Abraão em forma de homem. Aí, você pode pausar e ler, no 10 diz assim: e um deles continuou: certamente retornarei a você ano que vem. Nesta época, e Sara, sua esposa, já terá um filho. Vamos ver mais para frente, se você continuar lendo, você vai ver que quem retorna é Jeová. Ou seja, esse homem era Jeová. Um dos 3. Os 2 eram anjos e o outro era Jeová. Aí você vê aqui mais para frente. Jeová disse então a Abraão: por que Sara riu? Será que eu realmente teria um filho, embora esteja velha? Aí é engraçado, Jeová falando aqui, ó. Há alguma coisa que seja extraordinária demais para Jeová? Retornarei a você ano que vem, no tempo determinado, e Sara já terá um filho. Gênesis 18:33. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o caminho e Abraão voltou para o seu lugar. Ou seja, Jeová ele apareceu em forma de homem, ou seja, era o Filho, era Jesus Cristo. E Gênesis 19:23-24. O sol já tinha nascido sobre aquela terra quando Ló chegou a Zoar. Então Jeová, aqui é Jeová que estava na terra ainda, em forma de homem, fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Isso procedeu de Jeová dos céus. Ou seja, Jeová que estava na terra fez chover fogo e enxofre, mas isso aconteceu da parte de Jeová que estava nos céus. Ou seja, o Pai. Mostrando aí 2 Jeová, o Pai e o Filho. Filipenses 2:9-11. Por esta razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo nome. Mais uma adulteração da Bíblia. Acrescentaram outro, bem aqui, dizendo que Jesus Cristo recebeu outro nome, não do Pai. Tá vendo a adulteração dessa Bíblia? E você que utiliza essa Bíblia está sendo o quê? Cúmplice dessas adulterações tudinha. Deus enalteceu a Cristo e deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, ele deu o próprio nome para o Filho. O Pai deu o nome dele para o Filho. Não é outro nome, mas sim o próprio nome dele. Deu o nome que está acima de todo nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Não é o nome Jeová? Só que aqui colocaram o outro nome, como se não fosse Jeová. Como se Jesus tivesse recebido outro nome. A fim de que... Por que que Deus deu o próprio nome dele para o Filho? Para que isso? A fim de que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho em adoração, lógico, dos que estão no céu, na terra e debaixo do chão. E toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, é dono, é possuidor, para a glória de Deus, o Pai.
quem honra o pai, quem honra o filho, está honrando o pai. Isso que o testemunho de Jeová não entende. Se você honrar o filho, você está honrando o pai. É a mesma coisa que você dobra o joelho perante o filho, você está glorificando o pai. Isaías 51, 9 e 10. Aqui a gente vai ver mais uma vez que Jesus Cristo, ele recebeu o nome Jeová. Mais uma vez. Isaías 51, 9 e 10. Desperta, desperta, reveste-te de força, ó braço de Jeová. Desperta como fizeste antigamente, como nas gerações passadas. Não fosses tu que despedaçasses Raabe, que traspassasse o monstro marinho? Não fosses tu aquele que secou o mar, as vastas águas profundas? Aquele que fez do fundo do mar um caminho para que os resgatados passassem? Ou seja, o texto está mostrando que o braço de Jeová despedaçou Raabe, o monstro marinho, e abriu o mar vermelho. Que abriu, né? Secou o mar e fez com que fez um caminho, né, no mar para os resgatados passarem, ou seja, abriu o mar vermelho. Raabe, em Isaías 37, mostra que Raabe é o Egito. Então, despedaçou o Egito. Está falando do Egito. Salmos 89, 8 e 10 diz assim: Ó Jeová, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, ó Já? Tua fidelidade está ao teu redor, tu dominas sobre a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Está vendo uma referência a Cristo aqui, que ele acalmou o mar? Tu esmagastes Raabe, ou seja, Egito. Sim, deixasses como morta. Com o teu braço forte espalhasses os teus inimigos. Ou seja, Jeová, ele fez isso com o braço dele. O braço de Jeová foi quem abriu o mar vermelho, quem despedaçou o Egito. Aí em Isaías 52, 9 e 10 diz: Fiquem animados, gritem juntos de alegria, ó ruínas de Jerusalém, pois Jeová consolou seu povo, ele resgatou Jerusalém. Jeová desnudou seu santo braço diante dos olhos de todas as nações, ou seja, o braço estava coberto, ninguém sabia quem era o braço de Jeová, e agora ele desnudou o braço e diante de todas as nações. Ou seja, quem fez aquelas obras poderosas de abrir o mar vermelho, despedaçar o Egito, foi o braço que estava escondido. E agora ele mostrou quem é esse braço. Todos os confins da terra verão os atos de salvação da parte de nosso Deus. Aí aqui vai mostrar quem é o braço, que é Jesus Cristo. Isaías 53, 1 a 5 diz assim: Quem depositou fé no que falamos? E a quem foi revelado o braço de Jeová? Aí aqui vai mostrar, você pode ler que é Jesus Cristo. Ele surgirá como um ramo novo perante ele, como a raiz de uma terra árida. Ele não tem uma figura imponente nem esplendor. Ou seja, aqui está falando de Cristo. No entanto, ele foi traspassado aqui no 5 pelas nossas transgressões. Ou seja, esse braço de Jeová, que ele desnudou, ele diante dos olhos das nações, é Cristo. Aí a gente vê lá em Êxodo 14, 21, que diz: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Jeová fez o mar recuar. Só que a gente viu que esse Jeová aqui é o braço de Jeová. Ou seja, Jesus Cristo. Mais uma vez mostrando que o nome que está acima de todo nome, que Deus deu para Cristo, é o próprio nome dele. É Jeová, não tem outro nome. Oséias 2, 16 a 21. E naquele dia, diz Jeová,
Você me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu dono. Vou remover da sua boca o nome das imagens de Baal, e o nome delas não será mais lembrado. Naquele dia, farei em favor deles um pacto com os animais selvagens e com as aves dos céus e os animais rasteiros. Livrarei esta terra do arco, da espada e da guerra. Vou fazer com que se deitem em segurança. Isso aqui é o que? É paraíso. Isso aqui é paraíso. Jeová, no paraíso, vai chamar o povo dele de... Não, o povo dele vai chamar a Jeová de marido. Vou tomar você como noiva. Quem é a noiva? É Jesus Cristo. Vou tomar você como noiva para sempre. Isso aqui é o que? Paraíso. Jeová está dizendo que vai tomar o povo dele como noiva. Vou tomá-la como uma noiva em retidão e justiça, em amor, leal e misericórdia. Vou tomá-la como noiva em fidelidade, e você certamente conhecerá Jeová. Naquele dia eu responderei, diz Jeová, responderei aos céus, e eles responderão à terra. Aqui é interessante que a noiva de Jeová vai estar na terra. Essa ideia de que vão 144 mil para o céu é uma ideia errada. Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode ver para trás nos meus vídeos, mostrando que essa ideia de 144 mil que vai para o céu, na verdade a ida ao céu é uma ideia errônea. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e preparada como noiva, adornada para o seu marido, ou seja, paraíso, aqui no paraíso, né? Novo mundo. Apocalipse 21, 9, 10. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 tigelas, cheia das últimas 7 pragas, e me disse: venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, que é a cidade de Jerusalém. Ou seja, aqui mostrando claramente que é Cristo. É que se Jeová quer Jesus Cristo. Ele que vai ser o noivo. Isaías 54, 4 a 8. Não tenha medo, pois você não será envergonhada. E não se sinta humilhada, pois não ficará desapontada. Porque você se esquecerá da vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Essa mulher aqui, ela ficou viúva, né? Pois o grandioso que a fez é como marido para você. Quem é o marido dessa mulher viúva? Jeová dos exércitos é o seu nome. Ou seja, aqui mostrando Jesus Cristo, que morreu e a mulher ficou viúva. O Santo de Israel, seu resgatador. Quem é o resgatador? Jesus Cristo. Ele será chamado de Deus de toda a terra. Jesus Cristo, ele vai ser chamado de Deus de toda a terra. Pois Jeová chamou de volta como se fosse uma esposa abandonada e aflita. Como uma esposa que casou jovem e depois foi rejeitada. Diz o seu Deus. Aí ele responde: por um breve instante abandonei. Ou seja, quem abandonou essa mulher foi Deus. Ele está chamando ela de volta. Mas com grande misericórdia a trarei de volta. Em grande ira escondi de você minha face por um instante, mas com eterno amor leal terei misericórdia de você, disse o resgatador Jeová. Ou seja, essa mulher, que é a esposa de Deus, que é a mulher de Deus, ela foi abandonada por ele e por um momento ela ficou o que? Viúva. Que foi o momento que Jesus Cristo ele morreu. Zacarias 14, 9. E Jeová será rei sobre toda a terra. Sabemos que é Jesus Cristo que será rei.
Naquele dia, Jeová será um só. Opa, Jeová é mais de um? Tá vendo aí mais um texto mostrando? Naquele dia, Jeová será um só. E seu nome, um só. Porque o seu nome hoje não é um só. E também ele não é um só. É o Pai e o Filho. Só que, quando ele for rei sobre toda a terra, naquele dia, Jeová será um só. E o seu nome também será um só. Apocalipse 21, 22. Não vi templo nela, na Nova Jerusalém. Não vi templo nela. Templo é um local de adoração. Pois Jeová Deus, o Todo-Poderoso, é o seu templo. E o Cordeiro também é local de adoração. Isaías 45, 22 e 23. Voltem-se para mim, sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro. Jurei por mim mesmo. A palavra que saiu da minha boca é verdadeira, e não voltará atrás. Diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua jurará lealdade. Isso aqui é uma referência muito clara com Atos. Esse Jesus é a pedra que não foi levada em conta por vocês, construtores. Ou seja, ninguém leva em conta Jesus Cristo. E que se tornou a principal pedra angular. Além disso, não há salvação em mais ninguém. Não há salvação em mais ninguém. Apenas em Cristo. Pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro nome. Porque Deus deu bondosamente o nome para Cristo. Então não existe outro Salvador, outro Redentor. Aí as mídias falam, Jeová vai julgar, né? Jeová que vai analisar os corações. Só quem vai fazer isso é Cristo. A Bíblia diz que Jeová, o Pai, não julga ninguém, mas deu o direito de julgar ao Filho. O testemunho de Jeová esquece muito do Filho, muito. Não reconhece quem o Filho é. Apocalipse 4, 10 a 11. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Adoram aquele que vive para todo sempre. Quem é que vive para todo sempre? Não é Jesus Cristo. Ele tem esse título que a gente já viu, aquele que vive para todo sempre. Por quê? Porque ele esteve morto e agora ele vive para todo sempre. Aqui é muito claro, adoram aquele que vive para todo sempre. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando vi, caí como que morto aos seus pés. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. Estão adorando a quem aqui? A Cristo. Mais claro do que isso, você que é um testemunho de Jeová, eu nem sei, mais claro que esses textos que eu estou mostrando, é complicado. Apocalipse 5, 13 e 14. E eu vi toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Sim, tudo que há neles dizer. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todos sempre. As 4 criaturas viventes diziam amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. A quem? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Tinha um aqui sentado no trono
né? E eles adoraram o outro, que é o Cordeiro, que vive para todo sempre. Vocês estão vendo claramente o texto mostrando que Jesus Cristo ele é adorado. Ah, mas Cristo, ele, quando Satanás apareceu, ele falou, adora a Deus. Ele estava em forma de homem. Ele estava em forma de homem. Apesar de que várias vezes muitas pessoas se prostraram diante de Cristo em forma de adoração, ele estava em forma de homem. Tem até um texto na Bíblia que eu não estou me recordando agora que diz que Jesus, Deus, ele não pode ser adorado em forma de homem, alguma coisa assim. Só que eu não estou lembrado agora. Então não vou entrar em detalhes. Esse texto eu vou pulando, mas vocês podem pausar e ler esses textos, porque está dando quase 2 horas já. Esse texto vem dizendo... Eu vou ler aqui o início desse texto aqui, que é interessante. Apocalipse 5, 7 a 10. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, isso aqui é em adoração. Cada um deles tinha uma harpa e tigelas de ouro cheias de incenso. O incenso representa as orações dos santos. Eles estavam levando as orações para quem? Para o Cordeiro. As orações estavam sendo levadas ao Cordeiro. Ou seja, as tigelas cheias de incenso, que representa as orações dos santos, estava sendo levado quem? Para o Cordeiro. Ou seja, Cristo estava recebendo as orações. E cantam um novo cântico. Ou seja, estavam cantando um novo cântico para o Cordeiro. Digno és de pegar o rolo, tal. A gente vê isso em Salmos, capítulo 40, do 1 ao 3, que diz, aqui no 3, então pôs na minha boca um novo cântico, um louvor ao nosso Deus. Muitos observarão admirados e porão sua confiança em Jeová. Um outro texto, esse aqui eu tenho que falar, adulterado na tradução Novo Mundo, mais um texto. O apóstolo Paulo, ele orou a Cristo. Estevão também orou. Que o apóstolo Paulo ele orou a Cristo. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios 12, 7 a 10. Só porque recebo as revelações extraordinárias para impedir que eu ficasse enaltecido demais, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear continuamente, a fim de que eu não me enaltecesse demais. 3 vezes supliquei ao Senhor, que é Jesus Cristo, pedindo que isso afastasse de mim. Mas ele me disse, a minha bondade merecida é suficiente para você, pois o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Com muita alegria, então, eu me gabarei das minhas fraquezas, para que o poder do Cristo permaneça sobre mim como uma tenda. Assim tenho prazer em fraquezas, em insultos, em provações, em perseguições e dificuldades por Cristo. Pois, quando estou fraco, então é que sou poderoso. Então ele suplicou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele que o poder dele estava sendo aperfeiçoado na fraqueza dele. E aqui a gente vê que é o poder de Cristo. Ou seja, quem respondeu ele foi Cristo. Esse Senhor que ele suplicava, que ele invocava, é Jesus Cristo. O texto é muito claro. Só que, na revista Sentinela, 11 de 2019, parágrafo 4, página 9, diz assim: Paulo queria se livrar do espinho. Paulo queria se livrar do espinho. Ele admite:
3 vezes suplicou ao Senhor, e botaram aqui Jeová, pedindo que isso se afastasse de mim. Apesar das orações de Paulo, o espinho na carne continuou lá. Será que quer dizer que Jeová ignorou? Sim, ele respondeu, foi Jesus Cristo que respondeu a oração. De jeito nenhum, Jeová respondeu a oração dele. Tá vendo aí a malícia, a maldade? Jeová respondeu a oração dele. É verdade que Deus não removeu o problema, mas deu a Paulo a força para suportá-lo. Jeová disse. Está dizendo que foi Jeová que disse: o meu poder está sendo aperfeiçoado na fraqueza. Mas a gente vê aqui no texto, que eu coloquei aqui embaixo, que é o poder de Cristo que está sendo aperfeiçoado. Aqui está dizendo que o Jeová disse, que é o Senhor, é Jesus Cristo. Ele estava orando a Jesus. Só que como esse pessoal, eles rejeitam a Cristo, eles não aceitam como que Jesus Cristo seja Deus, aí eles fazem isso, adulteram Bíblia, adulteram texto, ensina diferente que Jesus Cristo era um anjo, rebaixa Cristo, nem cita mais Cristo nas publicações direito, diz que estavam citando demais Cristo e agora iam retirar das publicações. É complicado. Um outro texto, já estamos acabando, faltam mais 2 slides, tirando esse mais 2. Aí a gente encerra por hoje. Salmo 110, 1 a 6, diz assim: Jeová declarou ao meu Senhor, Jeová declarou ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Jeová estenderá em Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine no meio dos seus inimigos. Seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua força militar, em esplêndida santidade vindo do amanhecer. O Senhor recebe o seu exército de jovens como gotas de orvalho. Jeová fez um juramento e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Jeová estará à sua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Esse Jeová aqui é Jesus Cristo. A gente vê no início Jeová falando com Jesus: senta-te à minha direita. Eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. E por enquanto você vai dominando no meio deles. Quando os inimigos estiverem debaixo dos teus pés, o que acontece? Pisa. Não é isso? Jeová fala com Jesus à direita. Jesus à direita esmagará reis no dia da sua ira. Aqui está Jeová, porque Jeová é Jesus Cristo. A gente vê isso em Apocalipse 19:15. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele pastoreará com vara de ferro, e além disso, ele pisará o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele que esmaga os reis no dia da sua ira. Outra, já sabe, né? A alteração do texto. Esse texto a gente já leu, então não precisa ler novamente. Que as pessoas adoraram ao Cordeiro e ao que está sentado ao trono. Jacó. Esse texto é muito interessante. Jacó ficou aflito. Gênesis 32, 7 e 8. E com muito medo. Jacó ficou aflito e com muito medo, de modo que dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, bem como as ovelhas, os bois, os camelos, e disse: se Esaú atacar um grupo, o outro grupo poderá escapar. Esaú estava vindo com 400 homens. Se você for ler Gênesis 32, Esaú estava vindo com 400 homens. Esaú, quando soube, ficou aflito, falou isso, que a gente acabou de ler,
Mais para frente, que eu não coloquei aqui, mas pode ler na tua Bíblia, ele ora a Deus e no versículo 24 ele fica sozinho. Então o homem começa a lutar com ele até o raiar do dia. Quando viu que não tinha vencido a Jacó, tocou-lhe na articulação do quadril, e o quadril de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Isso aqui é Jesus Cristo, viu? Depois disse: deixe-me ir, pois o dia está raiando. Então Jacó disse: não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Ele queria ser abençoado porque ele estava aflito. Ele orou a Deus, ele estava aflito com medo de Esaú. Por isso que ele queria uma bênção. Perguntou-lhe então: qual o seu nome? Ele respondeu: Jacó. E ele lhe disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois você lutou com Deus e com homens, e por fim saiu vencedor. Jacó lhe disse: diga-me o seu nome, por favor. No entanto, ele respondeu: por que você pergunta o meu nome? Então o abençoou ali. Por isso Jacó deu no lugar o nome de Peniel, pois ele disse: eu vi a Deus face a face, e ainda assim minha vida foi preservada. Ele viu sim a Deus, ele viu a Cristo. Você continuar lendo, chegar no capítulo 35, versículo 1, diz assim: depois Deus disse a Jacó, ou seja, Deus aparece a Jacó e diz a ele: vá, suba a Betel e more ali, e faça ali um altar ao verdadeiro Deus. Olha só, é Deus falando com ele. Deus diz: olha, vai lá, faça um altar ao verdadeiro Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão. É como se fosse dois deuses aqui, ó. Deus fala a Jacó: faça um altar ao verdadeiro Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de Esaú, seu irmão. Quem foi aquele Deus que apareceu lá? Foi aquele que lutou com ele. Que ele diz: lutei com Deus e com o homem. Vi Deus face a face. Aí Deus fala: faça um altar para aquele Deus que apareceu para você. Ali é Jesus Cristo. Tá vendo que essas coisas você só consegue enxergar se você colocar Cristo como Deus? Você não consegue enxergar essas coisas. Então aqui encerrou os slides. Tem mais um texto que eu quero ler que não está aparecendo aqui no slide. Bem aqui, apareceu agora. Esse texto bem aqui, João 5:23. Eu quero encerrar lendo esse texto, que esse texto é muito interessante, que diz assim: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Aí eu pergunto para você que está me assistindo: você honra a Jesus Cristo como se fosse Jeová? Se você não faz isso, olhe bem o que diz: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Se você não está honrando o Filho, assim como honra o Pai, então você não tem nem o Filho e nem o Pai. Você está num engano. Você está sendo enganado, você está no engano. Se você não honra o Filho,
da mesma maneira, ou assim como, da mesma maneira que você honra o Pai. 1 João 5, 11, 12. Este é o testemunho. Deus, ele nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem essa vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem essa vida. Eu pergunto mais uma vez, você que é uma testemunha de Jeová, coloca Jesus Cristo como um anjo. Não honra Jesus Cristo como se fosse Jeová. Você tem o Pai? Você tem o Filho? Aí eu deixo esses dois textos para você refletir, você analisar, se quiser ler o contexto. Eu não coloquei aqui, mas você pode pesquisar no jw.org, que na revista tem duas revistas das Sentinelas, eu não me recordo agora, mas eles disseram que estavam dando honra demasiado ao Filho, e eles acharam por bem dar mais honra ao Pai do que ao Filho. Aí neste momento eles reformularam um cântico, removendo vários cânticos com o nome do Filho, colocando mais o nome do Pai, e nas publicações colocando mais o Pai. Tanto que na Bíblia, nessa Bíblia prata, nessa Bíblia prateada, se você for no apêndice, aqui no glossário, se você for no glossário, não sei se vai dar de ver, mas se você procurar aqui o glossário, bem no final dela, na Bíblia Grande, é a página 1754. Procura o nome Jesus nessa Bíblia. Procura o nome Jesus. Procura o nome de outros deuses. Procura Zeus. Procura um outro deus aí. Agora procura Jesus no glossário, para você ver o quanto que eles honram ao Filho, adulterando Bíblia. Vocês que usam essa Bíblia estão sendo cúmplices desses erros. Estude a fundação da Testemunha de Jeová, como foi que fundou. E muitas coisas, você vai descobrir muitas coisas. Então, se você deixa esses dois textos para você meditar, se você está honrando o Filho como se fosse o Pai, como Jeová, como Pai, assim como o Pai, e se você realmente tem o Pai e tem o Filho. Então aqui eu encerro esse assunto a respeito de Jesus Cristo, e no próximo vídeo eu pretendo fazer um vídeo a respeito do Espírito Santo. Então, até mais.